Fala, galerinha! Beleza, meu povo? Professor Jairzão na área para dar início a mais um episódio aí do nosso glorioso podcast. E a notícia da semana, uma notícia aí que chamou bastante atenção da galera, é o Canadá. É o Canadá. Mas, professor, o que o Canadá tem de polêmico? O Canadá, né, parece aquele país que não faz nada, é inofensivo, nunca nos dá polêmica, nunca ouvi falar, a gente só sabe falar que, né, só ouve falar que é um país desenvolvido. O que o Canadá traz de polêmica, professor? Então, pessoal, o Canadá ele está lançando um projeto, um super projeto de atração de imigrantes. Né? Então vamos entender isso, porque tem muita geopolítica no meio de tudo isso, tem muita coisa interessante para a gente entender no meio de tudo isso. Com relação ao projeto de atração de imigrantes, de atração de pessoas, a gente vai, né, desmembrar melhor esse projeto já já. Primeiro, o que é importante vocês entenderem por que isso está acontecendo? Ué, por que o Canadá está atraindo, né, projetando aí uma atração de mais de 1 milhão de imigrantes? É isso mesmo? Já estou dando spoiler aqui. Mais de 1 milhão de imigrantes. Então vamos lá. Envolve uma questão populacional, pessoal. O Canadá é um país que tem poucos jovens e é um país que tem poucos adultos. Tá? É um país que vive um processo de envelhecimento populacional, né? Baixa natalidade. O que é natalidade, professor? Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem, baixa fertilidade, né? Poucos filhos por casais. E isso está trazendo uma consequência para o Canadá, que é, né, ter já atualmente poucos jovens, poucos adultos, ou seja, pouca força de trabalho, pessoal. Então, eles estão aí com esse projeto de atrair imigrantes para lá. Vamos entender melhor isso. Gente, tudo isso gira em torno de um conceito que a gente usa na geografia, que a gente usa na geopolítica, que é o conceito de transição demográfica. Isso é importante para você saber. O Brasil vem passando também por algumas transformações populacionais que afetam demais, por exemplo, a nossa economia. Então é importante você saber o que vem a ser transição demográfica. Transição demográfica, pessoal, é uma mudança de perfil etário da população. Por exemplo, vamos pegar o Brasil. O Brasil está vivendo agora uma situação muito interessante em meio a essa transição demográfica, em meio a essa mudança de perfil etário da população. Exemplo, o nosso país, teoricamente, agora, ele vive uma situação confortável. Como assim? A gente está vivendo um momento chamado bônus demográfico. O que é bônus demográfico? É a palavra bônus, né? Normalmente soa como uma coisa boa, como uma coisa legal. O que é o bônus demográfico? É um momento dessa transição onde há um predomínio de adultos. Então, há, dentro da estrutura etária do país, um predomínio de população adulta. Por que isso é bom? Pensem, por que isso é bom? Porque você tem bastante gente apta a trabalhar, bastante gente apta a pagar imposto, bastante gente apta a consumir, a comprar celular, a comprar carro, a financiar casa, a financiar apartamento, ou seja, bastante gente apta para fazer a economia funcionar. Esse é o bônus demográfico, é um momento que nós, agora Brasil, estamos vivendo. É óbvio. Se está sendo aproveitado ou não esse bônus é uma outra história, isso dá para virar um outro episódio, mas é uma oportunidade. O bônus demográfico é uma oportunidade do país se desenvolver, do país ter crescimento econômico, desde que ele saiba trabalhar bem esse bônus, é uma oportunidade que tem tudo para dar certo. Muita gente apta a consumir, muita gente apta a pagar imposto, muita gente apta a trocar de apartamento, a trocar de casa, ou seja, muita gente apta a fazer a economia funcionar. Só que o que acontece? Esse bônus demográfico ele não dura para sempre. Essa quantidade de população adulta predominante que tem no Brasil hoje, ela vai envelhecer. Né? Então os estudos aí projetam que esse nosso bônus demográfico, ele vai durar ali no máximo até 2040, mais ou menos por ali. Nesse momento,
o cara que é adulto hoje, ele já vai estar em outra fase da vida lá em 2040. E aí a pergunta que a gente faz é: será que está vindo uma população jovem suficientemente numerosa para substituir esse monte de adulto? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu já adianto para vocês que no Brasil não. Mas que nem eu disse, vamos deixar isso para um outro episódio. O Canadá, voltando no Canadá, o Canadá já passou por esse bônus. O bônus do Canadá já envelheceu. O bônus do Canadá já está pensando em quê? Já está pensando em se aposentar. E aí eu refaço a pergunta. Está vindo no Canadá, está chegando no Canadá uma população jovem suficientemente numerosa para substituir esse bônus demográfico que eles passaram? A resposta é não. Eis o problema, eis a questão, é aí que dá o estrago. Você começa a ter uma população idosa bastante numerosa, poucos adultos, poucos jovens, porque lá não se tem muitos filhos, lá os casais têm por costume já terem poucas crianças, e isso causa, gente, todo um abalo na estrutura econômica do país. E é aí que entra o quê? É aí que entra esse projeto do Canadá de receber, pasmem pessoal, praticamente 1,5 milhão de imigrantes. O projeto é para os próximos 3 anos, então envolve 2023, 2024, 2025 e nesse interim receber basicamente 1,5 milhão de imigrantes para suprir essa falta de mão de obra, para aumentar a força de trabalho lá no Canadá. Então, assim, pessoal, é importante falar, tá? Não é uma questão humanitária, beleza? Também a gente não pode ficar aí achando que, né, o Canadá vamos santificar o Canadá agora. O Canadá é o salvador do planeta. O que acontece não é uma questão humanitária. O que acontece é que o Canadá está com um problema. Ele vive hoje um problema econômico, um problema demográfico. E para resolver esse problema demográfico, ele está optando por esse projeto de atração de imigrantes. Ok? Então isso também é importante dizer, que não é um projeto humanitário, é um projeto para tentar amenizar uma situação econômica, tentar amenizar uma situação demográfica. Beleza? Na boa? Então, para vocês terem uma ideia, o Canadá hoje, pensando no agora, ele tem lá mais de 950 mil vagas de empregos abertas. Né? Eu sei que você já deve estar se coçando, eu sei que você já deve estar pensando assim, partiu o Canadá, né? Vamos fazer as malas, vamos embora, né? O Canadá que nos aguarde, mas cuidado, antes de você tomar essa decisão, faça uma pergunta para você mesmo. Será que você tem qualificação para suprir essa mão de obra lá? Porque ao mesmo tempo que o Canadá tem mais de 950 mil vagas abertas de emprego, eles também têm mais de 1 milhão de desempregados. Como assim, professor? Como é que pode? Pois é, porque tem muita gente lá que não tem qualificação suficientemente grande para suprir essa falta de força de trabalho. Então, antes de você tomar uma decisão aí precipitada, né, depois de escutar esse episódio, ou seja, né, pausar agora, não escutar o resto, fazer a mala, fazer um sanduíche com mortadela, comprar uma passagem de avião e se mandar para o Canadá, então pense bem antes. Então, exige-se uma certa qualificação, exige-se também toda uma questão da língua inglesa, né, pessoal? Você, obviamente, chegar lá fluente em inglês é necessário, né, para esse projeto do Canadá. Então, assim, que nem eu falei, não é um projeto humanitário, não é um projeto para o brasileiro ir para lá para aprender a falar a língua inglesa, não é isso, ou francesa, né? Depende de onde você vai para o Canadá, porque uma parcela dos canadenses falam francês, mas ir com a língua da região que você, né, escolheu é algo necessário. Né? Ter uma certa qualificação é algo necessário. Mas, professor, como é que eu vou ter qualificação se eu não sei do que eles estão precisando? Então, que bom que você ficou até esse momento do episódio.
Então, os setores mais carentes de força de trabalho, primeiro, é o setor aí de serviços médicos, né, que obviamente exige uma qualificação, é o setor da construção civil, né, que também exige uma certa qualificação, uma certa experiência ali, setor de hotelaria, setor de turismo e o setor de restaurante, né? Esse talvez, né, a qualificação necessária não seja tão alta, mas, por exemplo, você vai trabalhar num restaurante lá no Canadá, né, a língua inglesa, com certeza, é um fator determinante para você conseguir essa vaga de emprego, pessoal, tá? Então é importante saber isso. Essa questão demográfica, né, a geografia da população, ela te ajuda muito a entender comportamentos econômicos do país, né? Conforme eu disse para vocês, o Brasil hoje vive uma situação boa. Bônus demográfico, muitos adultos. Só que esse bônus vai acabar. E o nosso país, ele vai viver uma situação, não daqui a muito tempo, semelhante. Por quê? Porque não está vindo uma população jovem suficientemente numerosa para substituir esse bônus. O brasileiro já tem uma taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, semelhante a taxas de fecundidade da Europa, do próprio Canadá, 1,7 filho por mulher, pessoal. É menos de 2 já, em média. Então isso a longo prazo vai causar o quê? Vai causar falta de jovens, falta de adultos, problemas aí na questão do mercado de trabalho e quais decisões, qual é o comportamento que o Brasil vai ter, olha pessoal, só Deus sabe. O Canadá está optando aí por esse projeto de atração de imigrantes. Beleza? Na boa? Espero que tenha sido útil, espero que você tenha aprendido um pouco aí sobre essa questão populacional e econômica. Beleza? Até a próxima, juízo, se cuidem, falou!